Olá, estamos começando mais um Band Eleições 2012 e novamente em nosso programa recebemos o candidato da Frente BH Popular, Patrus Ananias, que é candidato do PT e que já foi ex-prefeito de Belo Horizonte, vereador, relator da lei orgânica, ministro, o deputado federal mais votado da história do nosso estado e que participa conosco dessa conversa de todas as segundas-feiras no Band Eleições 2012. Conosco, Teodomiro Braga, diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes em Minas, e Luiz Fernando Rocha, que é coordenador e âncora da rádio Band News FM. E a primeira pergunta vem de Teodomiro Braga. Patrus, o senhor reclamou na semana passada que o seu adversário, Márcio Lacerda, está copiando as suas propostas. Quais as propostas que ele copiou? Primeiro, a abertura dos postos de saúde nos fins de semana. Ele ficou quase 4 anos na prefeitura, a saúde em Belo Horizonte está realmente muito ruim. Nós apresentamos uma proposta clara, entre outras na área de saúde, que será uma grande prioridade nossa, no sentido de abrirmos os postos de saúde nos fins de semana. Construção de unidades das UPAs, unidade de pronto atendimento. Nós assumimos o compromisso de fazer 3. Ele ficou também esse período, não fez nenhuma e está dizendo que vai fazer também agora. Nós assumimos também o compromisso com a população de Belo Horizonte de universalizarmos a educação infantil, de 0 a 5 anos. Garantir vaga nas creches para todas as nossas crianças. Ele também não fez isso, está dizendo agora que vai fazer. Como está dizendo também que vai fazer o metrô Calafate-Barreiro, Barreiro, região dos hospitais, que foi um compromisso também que nós assumimos com a cidade, entre outros exemplos. Candidato, quando o senhor fala da questão de abrir os postos de saúde fim de semana, a gente tem ouvido por aí que essa é uma questão complicada em razão dos custos, que isso custaria muito caro para a prefeitura manter os postos de saúde abertos no domingo e que o domingo, sábado, domingo, a demanda maior é por pronto-socorros e não pelo atendimento dos postos de saúde. De onde vai sair o dinheiro para fazer isso e qual vai ser a aplicabilidade prática dessa abertura dos postos no domingo? Claro que nós faremos de uma forma progressiva, em sintonia com a comunidade, em sintonia também com os trabalhadores da área de saúde, mas há uma demanda clara com relação à abertura de alguns centros de saúde, né, que ficam mais próximos das pessoas. E, é claro, em casos mais graves, as pessoas vão para as unidades de pronto atendimento, para os centros de especialidades e para os hospitais. Com relação aos recursos, Luiz Fernando, eu fui prefeito de Belo Horizonte, fizemos um grande trabalho, uma prefeitura inovadora, depois implantamos o governo do presidente Lula, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, implantamos programas como Bolsa Família. Eu sei que o dinheiro não cai do céu. Há sempre um sofrimento para o gestor público que tem sensibilidade social. Os recursos são escassos e as necessidades, as demandas da população são grandes, mas é uma coisa fundamental. Quando a gente define prioridade, a gente faz. Saúde, no nosso governo, na Prefeitura de Belo Horizonte, será uma grande prioridade. Então, já tem os recursos próprios da Prefeitura. Nós vamos buscar parcerias, ações integradas com o governo federal, com o governo estadual. Vamos também mobilizar a sociedade, buscar ações integradas com a rede privada de hospitais. Mas o fato é que nós vamos transformar Belo Horizonte num centro de referência de qualidade em termos de saúde pública. Patrus, conversávamos antes do programa que essa campanha, por legislação e também pelas características que ela teve, que ela se desenhou, é uma campanha curta, principalmente a sua campanha é uma campanha curta. No início da campanha, as pesquisas apontavam uma diferença de 20 pontos a favor do candidato Márcio Lacerda. E as pesquisas continuam mais ou menos dando o mesmo desenho. Como é que você vê essa leitura das pesquisas atualmente e se você vê a perspectiva de uma transformação nesse cenário? Vejo, eu sinto, como candidato, andando pelas ruas de Belo Horizonte, no contato com as pessoas, eu sinto que a campanha está crescendo, que há uma crescente adesão, pessoas, entidades, a nossa interlocução com a cidade está crescendo. Eu tenho alguma experiência eleitoral, Paulo. Eu já participei de muitas campanhas onde eu ganhei começando por baixo e já participei também de campanhas em que nós perdemos estando à frente até na reta final, praticamente, né? Como foi o caso recente aqui em Minas Gerais. Então, na verdade, o processo eleitoral está em andamento. Belo Horizonte, sobretudo, é uma cidade que decide no último momento. E, às vezes, muda muito. Mudou muito em 2008, né? nas eleições passadas, né? Quando eu me elegi prefeito em Belo Horizonte, em 92, eu comecei com 2, 3 pontos na pesquisa.
Então, nossa campanha começou realmente, né, há pouco tempo, 2 meses. Né? Nós estamos agora conversando mais com as pessoas, com os movimentos, o nosso programa de rádio e televisão. Eu tenho a mais absoluta convicção de que nós vamos crescer, faremos uma grande campanha e estamos com muita determinação e com muita vontade de ganhar. Ganhar para fazer mais e melhor para o Belo Horizonte. Eu tenho uma convicção, Paulo. A minha administração inovou. Nós começamos coisas novas em Belo Horizonte. Orçamento participativo, segurança alimentar, restaurante popular, os investimentos na saúde, um tanto de coisa nova que nós começamos. Hoje, Belo Horizonte, quando muito, está continuando. Não há nada de novo em Belo Horizonte. A atual administração não inovou em nada. Nenhuma política social nova, nenhuma obra nova. E eu penso que Belo Horizonte hoje vive desafios. A cidade está vivendo um momento em que ela precisa de coisas novas. Novas propostas para o desenvolvimento econômico de Belo Horizonte, transformar Belo Horizonte numa capital de oportunidades, né? Expandir as vocações econômicas de Belo Horizonte, recuperar a vocação cultural. Então, eu estou convencido de que a cidade vai compreender bem a nossa proposta, os nossos compromissos, a nossa história e fará a escolha certa no dia 7 de outubro. Patrus, o seu adversário, Márcio Lacerda, tem uma gestão muito bem avaliada pela população, segundo as pesquisas. A recente pesquisa da Datafolha até mostrou que, novamente, ele é o prefeito mais bem avaliado entre os prefeitos das capitais pesquisados. É difícil enfrentar um prefeito com gestão bem avaliada, como Márcio Lacerda? Primeiro, essa avaliação é relativa. Né? Não é uma avaliação muito boa dos prefeitos em geral no Brasil. Ele é o mais avaliado com 6 e pouco. Né? O que é uma nota... Por outro lado, um dado recente da ONU, isso é muito grave, um dado recente agora da ONU, colocou Belo Horizonte como a 4ª capital com a pior distribuição de renda do mundo. Isso mostra que nós precisamos inovar em Belo Horizonte, expandir as políticas sociais, sim, cuidar dos pobres, como nós sabemos fazer, mas também cuidar dessa nova classe social emergente, estes que nós tiramos da pobreza, com Bolsa Família, do governo Lula, abrir possibilidades para a juventude, a classe média. A cidade precisa crescer economicamente, gerar empregos, incluir pessoas. Tem uma então, a avaliação do governo dele, avaliação média. E a cidade vai fazer uma escolha entre quem pode fazer mais e fazer melhor. Patrus, tem uma fórmula para isso? Você está falando de geração de empregos. O maior entrave hoje para gerar empregos, segundo os próprios empresários, é a questão tributária, que é uma questão que compete muito ao governo federal. A prefeitura pode fazer alguma coisa concretamente para tentar reduzir essa carga e resultar na geração de novos empregos? Ô Luiz, nós estamos assumindo um compromisso também com a população de Belo Horizonte. E a população de Belo Horizonte me conhece, sabe que eu cumpro os compromissos. Foi assim na prefeitura, foi assim no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Todas as questões que disserem respeito à população de Belo Horizonte serão questões do prefeito. Então, a questão do desenvolvimento econômico da cidade tem a ver, sim, com o governo do Estado, tem a questão da região metropolitana, tem a ver com o governo federal, mas nós vamos assumir a liderança. Nós vamos conversar com os empresários belo-horizontinos. A cidade tem vocações esplêndidas, o setor, por exemplo, de tecnologia de ponta, o setor de informática. Belo Horizonte tem grandes universidades, é uma cidade que produz conhecimento. Nós precisamos tirar proveito disso. Transformar Belo Horizonte num grande centro de eventos, né? O turismo de eventos, de negócios, a localização geográfica de Belo Horizonte, o entorno de Belo Horizonte, as possibilidades de Belo Horizonte no setor da indústria têxtil, de modas, confecções, né? Setor de calçados, no comércio, o respeito, o diálogo com os comerciantes, com os feirantes de Belo Horizonte, trabalhar em várias frentes, cultura. Belo Horizonte tem uma esplêndida vocação cultural e a cultura pode ser também um fator de desenvolvimento, de inclusão, especialmente da juventude. Sexta-feira eu almoçava com 10 pessoas numa mesa de um restaurante em Belo Horizonte e todo mundo fez críticas diretas à administração do trânsito na nossa cidade. Particularmente críticas muito contundentes com relação à BH Trans. Como é que você vê a atuação da BH Trans? Há necessidade da continuidade, há necessidade de transformação nesse organismo da prefeitura? O fundamental é que a BH Trans seja comandada pelo prefeito. O líder da cidade, quem toma as decisões, é o prefeito. E a BH Trans é um órgão público. Portanto, ela deve agir em nome do interesse público. Nesse sentido, é importante, por exemplo, nós repactuarmos a relação com o setor do transporte coletivo.
no sentido de que haja maior fiscalização com o número de ônibus, os horários, as condições de segurança e conforto. Então, nós vamos manter a BH Trans, mas com o enfoque que ela teve quando eu fui prefeito. Um órgão a serviço do bem público. E você mencionou realmente uma questão fundamental que o atual governo de Belo Horizonte não enfrentou, mostrando a sua timidez, a sua incapacidade de inovar, e a questão da mobilidade urbana. Quer dizer, até hoje o anel rodoviário não foi assumido pela Prefeitura de Belo Horizonte. Todo mundo tem responsabilidade no anel rodoviário. Todo mundo. Tem uma parte do governo federal, que é do governo estadual, que é da Prefeitura. A mesma coisa a Avenida Nossa Senhora do Carmo. O metrô não andou 1 metro em Belo Horizonte nos últimos 4 anos. Também não avançou as obras do Rodoanel. Então é fundamental um prefeito que tenha liderança, que tenha capacidade de pensar coisas novas, pensar para o futuro, que tenha interlocução em Brasília. Hoje tem muito dinheiro do governo federal, Paulo. O que está sendo feito em Belo Horizonte é com o recurso do governo federal. Mas que demorou a chegar. São as obras do PAC. Se demorou a chegar é porque não teve projeto a tempo. É exatamente isso que nós estamos discutindo. A importância do prefeito está presente. Elaborar os projetos, ter um papel de liderança, mobilizar a cidade, os empresários. Hoje mesmo eu tive um encontro com os engenheiros, com a Sociedade Mineira de Engenheiros, por a cidade pensando os seus desafios e as suas possibilidades. Né? Eu estava dizendo, recursos do PAC, do Programa, né, de Aceleração do Crescimento, Copa do Mundo. Os recursos do Minha Casa Minha Vida não estão sendo devidamente utilizados em Belo Horizonte. É grave o problema da moradia em Belo Horizonte. São 3 mil famílias vivendo em área de risco. E nós temos recursos hoje, né, do governo federal para enfrentar esses desafios. Além, é claro, de mobilizar os recursos da própria comunidade Belo Horizontina. Patrão, Belo Horizonte tem uma ocupação de terra que se arrasta há vários anos. Estou falando da ocupação no bairro de Venda Nova, por mais de 1.000 famílias, chamada de Comunidade da Andara. O prefeito Márcio Lacerda já se manifestou contra a ocupação, dizendo que ela virou um loteamento ilegal de terras. Qual é a sua posição em relação a essa ocupação? O que pretende fazer se for eleito prefeito de Belo Horizonte? Primeiro, nós temos que assumir um compromisso. Toda família tem o direito à moradia, o direito à casa própria. Isso é um pressuposto do direito à família. Então, nós vamos trabalhar com determinação para que todas as famílias em Belo Horizonte que estejam em áreas ocupadas, em áreas de risco, tenham a sua moradia digna. O que o prefeito tem que fazer é conversar com as comunidades e enfrentar o problema. Enfrentar e resolver o problema. O fato é que tem famílias lá vivendo em condições subhumanas. Lá tem crianças, tem mulheres grávidas, tem pessoas idosas. É preciso cuidar dessas pessoas. E não é só o da Andara, não. Nós temos em Belo Horizonte 5 áreas com ocupação. O prefeito tem que resolver o problema. Tem que ir lá conversar com as comunidades e ver a solução. Uma coisa é fundamental. O Estatuto da Cidade, a Constituição do Brasil, a Lei Orgânica de Belo Horizonte, da qual eu fui o relator, garantem esse direito. O direito de morar com dignidade e segurança. Patrus, o prefeito Márcio Lacerda, conversando conosco na semana passada, disse que a Lagoa da Pampulha será entregue em 2013 à população de Belo Horizonte com grau 3, ou seja, propícia à prática de esportes náuticos, que no ano seguinte irá ao grau 2 para esportes aquáticos e depois, no outro ano, 2015, ela estaria pronta para que as pessoas pudessem até nadar na Lagoa da Pampulha. A Lagoa da Pampulha hoje recebe uma influência muito grande da vazão de águas não tratadas das cidades da região metropolitana. O que fazer para isso acontecer? E esse projeto é viável? Primeiro, é mais